Empresário de futebol, esse vídeo é para você. Assiste ele até o final, porque esse conteúdo pode mudar completamente os seus resultados. Dos anos 90 para cá, o futebol mudou bastante. No quesito performance, por exemplo, os atletas estão mais fortes, mais velozes e estão cada vez mais valorizando e investindo no trabalho mental e comportamental. Mas e no quesito empresarial? Quando o assunto é futebol, será que mudou alguma coisa? Hoje, alguns empresários são tão estrelas quanto os próprios boleiros. Mas qual é o grau de interferência de um empresário no trabalho mental de um atleta? Onde é o espaço do treinador mental e onde é o lugar do empresário na carreira de um jogador de futebol? Qual é o papel de cada um? Será que um treinador mental pode agregar ao trabalho do empresário de futebol? É sobre isso que falaremos no vídeo. Solta a vinheta aí, editor! Meu nome é Lincoln Nunes, eu sou treinador mental de atletas de elite do futebol europeu, de grandes estrelas do futebol nacional e de atletas olímpicos e também de atletas de elite do UFC. Tem muitos empresários que têm nas mãos passes multimilionários de craques e futuras promessas. Por conta disso, por conta de ter esses ativos tão grandes, o manager, o homem do business, às vezes assume diversas funções. Isso é legal, porque mostra que a pessoa é proativa e tudo mais. Mas essa proatividade é legal até um certo ponto. Existe uma linha tênue que o empresário precisa cuidar quando ele embarca nesse gerenciamento de multitarefas. Porque se ele ultrapassar essa linha tênue que eu falei antes, pode afetar onde o empresário desempenha melhor, que é empresariar. E eu vou um pouco mais longe. Quando o empresário começa a atuar com muita frequência em uma área que ele não domina, como o gerenciamento mental e comportamental, pode ser literalmente um tiro no pé. E eu sei que muitas vezes o atleta não tem com quem contar a não ser o próprio empresário. O empresário acaba fazendo papel de pai, de psicólogo, de amigo, de treinador mental e por aí vai. É muito comum o empresário, além de trabalhar de uma certa forma nessa blindagem emocional junto ao atleta de futebol, ele desenvolver e desempenhar diversas funções diferentes. E obviamente que o intuito desse vídeo não é julgar, mas sim agregar, trazer uma visão mais aprofundada e ampla da importância de um empresário ter ao seu lado um treinador mental. Essa conexão é fundamental para que o atleta possa atingir o seu pleno e o seu máximo potencial. E durante esse vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê que eu tenho certeza disso. Eu acredito que cada profissional atuando com maestria, de forma isolada em suas áreas, aumentam exponencialmente as possibilidades da carreira do atleta ser mais longeva e também render muito mais dinheiro em curto, médio e longo prazo. Eu sou adepto daquela velha máxima: não se pode tomar o mundo pelas mãos. Ou também aquela frase que é um pouquinho mais popular, que é cada um no seu quadrado. Isso me lembra a frase, inclusive, do próprio Steve Jobs. Editor, coloca ela na tela aí. Algumas pessoas acham que o foco significa dizer sim para a coisa em que você irá focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. A entrada de um profissional com foco no mental pode garantir a manutenção do alto rendimento tanto do atleta quanto de você, empresário. Eu falo com frequência uma frase: o poder do grupo sempre irá superar a individualidade. E isso se encaixa ainda de forma mais harmônica quando o assunto é futebol. Ou seja, se o empresário tem ao seu lado uma equipe multidisciplinar, acaba abrindo espaço para que ele possa focar no que ele faz de melhor. Isso fará com que ele tenha resultados absurdamente melhores. Esse é um processo natural, até parece meio óbvio, pois é óbvio mesmo. E isso não funciona só no esporte ou só para atletas de futebol, é para qualquer área e qualquer profissão. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo quais muitos atletas de futebol investem energia, tempo e dinheiro em seus atletas, mas não conseguem ter um retorno que desejam porque não conseguem enxergar o que pode estar afetando negativamente a performance do atleta. Justamente por estarem sufocados nesse acúmulo de funções ou também por não terem o conhecimento e experiência necessária da área da psicologia e do desenvolvimento humano. É muito comum, por exemplo, no mundo do futebol, o pai desde cedo apostar todas as fichas no seu filho. Até aí tudo bem, porque o apoio paternal é muito importante. O problema é quando os pais ultrapassam a linha tênue da pressão positiva para o sufoco tóxico.
Acontece que muitos pais projetam de alguma forma suas frustrações da vida pessoal e profissional que tiveram lá no passado, ou até mesmo no momento, para a vida do atleta, para a vida do seu filho. Então, nesse momento, o sonho do atleta de ser um jogador de sucesso acaba se tornando uma obsessão cega e muito prejudicial para a carreira do próprio atleta. Obviamente, a maioria dos pais não fazem isso por mal, eles querem o melhor para os seus filhos. Só que eles acabam reprimindo o jogador por excesso de responsabilidade. Esse é apenas um exemplo. E você, empresário, não é obrigado a enxergar isso, essa não é a sua função. E se você é atleta, faz um favor a você, a sua carreira e também ao seu empresário. Encaminhe esse vídeo para ele. Pode ser que o seu empresário venha lhe agradecer por esse gesto que pode mudar a sua vida como atleta e a carreira dele positivamente. E agora voltando aqui, eu sei que se você é empresário e você está assistindo esse vídeo, você não gosta de ficar desenvolvendo uma função que, por exemplo, não é sua. Provavelmente você deve odiar e imagino que deve doer no seu coração ver um atleta com grande potencial sucumbindo à pressão. Você vê que ele treina feito um leão, mas aí chega na hora H. No momento decisivo, o atleta se torna um gatinho, um atleta apático. É triste ver diversos talentos se perdendo para drogas, bebidas, baladas, relacionamentos tóxicos. É desesperador ver um atleta com grande potencial vivendo no anonimato ou sem alma. Você, empresário, acaba por instinto e por não ter outra opção, por não ter outra alternativa, muitas vezes, meio que se tornando a babá do atleta. E claro que eu estou falando aqui com todo respeito. A verdade é que você perde noite de sono, você se afasta da família, você muitas vezes não tem mais paz de espírito, porque sabe que o atleta está tendo uma noite de sono de péssima qualidade, não está se alimentando como deveria, você sabe que o atleta está com péssimos hábitos, e aí nesse momento você se desanima e muitas vezes você perde a esperança de ver o seu atleta explodir. Você começa até a se questionar se está valendo a pena investir tanto tempo, energia e dinheiro nessa profissão ou até mesmo nesse determinado atleta. Porque todos os dias ele joga o potencial, você vê ele jogando o potencial dele no lixo. Eu sei que muitas vezes isso pode parecer muito frustrante. Só que tudo isso que eu te falei exatamente agora, todo esse papel que tu acaba desenvolvendo, essas funções que você acaba tendo que assumir ao longo do seu dia a dia na vida como empresário, não é a sua função, mas sim justamente a função do treinador mental. Essa é a função de um profissional que trabalha a parte comportamental e mental. É te ajudar, é te libertar de uma função que você não gosta de executar e que muitas vezes você não tem o conhecimento necessário e tá tudo bem. Não se pode ser excelente em tudo na vida. Quando eu iniciei na área do desenvolvimento humano lá diversos anos atrás, eu vi que existiam várias frentes para que eu pudesse atuar como treinador mental. Mas logo cedo eu entendi que se eu quisesse ser o melhor, se eu quisesse de verdade me destacar, eu precisaria me dedicar de corpo e alma. E é justamente o que eu faço hoje quando o assunto é treinamento mental para atletas de elite. O que eu quero que você, empresário, entenda é que a função de um treinador mental é fazer com que o seu atleta atinja todo o potencial que ele possui, que ele consiga colocar para fora o seu melhor, não somente em um jogo, um treino ou em uma partida, mas sim de forma consistente, de forma frequente e duradoura. Além disso, o papel de um treinador mental, de uma forma um pouco mais secundária, é colocar mais dinheiro no bolso do atleta, do clube e também do empresário. E é muito fácil de compreender isso. Pensa comigo. Sabemos que uma grande transação hoje no futebol não está apenas ligada a uma excelente performance do atleta, gols ou até mesmo talento. Existem diversos fatores que influenciam uma transação multimilionária. E você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora é evidente que o atleta que estiver performando em alto nível, que estiver agregando positivamente ao grupo, ao coletivo, que estiver fazendo uma porrada de gols com frequência, com um mental fortalecido, com hábitos e comportamentos de um atleta de elite, os holofotes naturalmente estarão apontados para ele. Logo, ele terá mais oportunidades, ele naturalmente vai ter mais chances de fechar um excelente contrato com um grande clube. Hoje em dia, os grandes clubes, principalmente os europeus, estão mais interessados em atletas cujo mental, o emocional, os hábitos e os comportamentos sejam exemplares. Eles estão levando em consideração isso muito mais do que o próprio talento e habilidade técnica. Isso nos mostra que o jogo mudou. Os clubes estão cada vez
mais investindo em atletas com o mental e o comportamental diferenciado. O talento, óbvio, a técnica sempre vão ser importantes, sempre serão levados em consideração numa transação multimilionária. Porém, hoje, o que antes era um fator preponderante para uma passagem de um atleta para um grande clube está ficando cada vez mais em segundo plano. Eu tenho uma frase que eu levo comigo com muita frequência. O trabalho duro supera o talento quando o talento não trabalha duro. Existem milhares de cases de atletas que conquistaram feitos extraordinários que estão alinhados a esse pensamento. Os clubes, e principalmente os europeus, como eu falei antes, entenderam que o talento, a habilidade técnica não valem de nada se o atleta for tóxico, se ele contaminar, por exemplo, negativamente os seus colegas de grupo. É uma questão que até fica bem fácil de compreender. Por que o clube vai investir, ou até mesmo você, empresário, vai investir em um atleta que está escrito no contrato que ele é problema certo? Não faz sentido, tu vai concordar comigo. Mas para que esses futuros atletas consigam aproveitar com excelência as suas melhores oportunidades, para que esses atletas, os talentosos, possam brilhar mais e mais, é necessário que você, empresário, entenda que o treinador mental é um profissional que vai agregar, somar e multiplicar ao seu time. Existem muitos empresários que pensam que o seu atleta ainda não explodiu porque não é o momento certo, porque falta treino, falta talento ou alguma outra questão relacionada à parte técnica do jogo do dia a dia. Hoje, o que os maiores pesquisadores, os mais respeitados quando o assunto é alta performance esportiva defendem é a afirmação de que o talento é sim importante, mas se torna desprezível quando o lado mental e comportamental, o lado emocional, ele é negligenciado. Deixa eu te falar uma coisa, que isso aqui é uma experiência própria, que eu presenciei diversas vezes durante os meus atendimentos, durante a minha carreira como treinador mental de atletas de elite. Pode ser que o seu atleta já esteja pronto para explodir. Talvez o seu atleta já esteja pronto e preparado para fechar um contrato multimilionário com um grande clube. E eu tô aqui falando apenas em termos de técnica, talento e potencial. E talvez agora tu esteja se perguntando, mais Lincoln, poxa, se ele já está pronto, se ele tem talento e possui a técnica necessária e ainda tem potencial, por que o meu atleta ainda não explodiu? A resposta é, tá faltando a virada de chave. Tá faltando ele desbloquear justamente o que ele não sabe que vem impedindo ele de atingir o seu 100%. Eu vou compartilhar uma frase novamente que se encaixa nesse contexto. O que hoje você não tem é resultado daquilo que você não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. E mais, se trabalho duro, habilidade, técnica ou talento fossem suficientes para um atleta de futebol fechar um excelente contrato, tu concorda que faltariam empresários para tantos atletas do nível de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar ou Coutinho? E Lincoln, como que eu posso descobrir o que vem limitando o potencial pleno do atleta que eu estou trabalhando? Como identificar o que pode estar bloqueando o atleta de atingir a sua máxima performance? Te confesso que se eu tivesse a resposta para essa pergunta referente ao seu atleta, eu já estaria sendo analisado aí pela NASA. Brincadeiras à parte, essa é uma resposta que eu não tenho. Um dos maiores desafios da humanidade é de se conhecer de forma profunda. Eliminar padrões e comportamentos limitantes não é fácil. Exige coragem, empenho, comprometimento, tempo e energia, muita energia. Qualquer feedback referente a esse assunto com relação ao seu atleta, é necessária uma análise profunda e muito detalhada dos hábitos, padrões de comportamentos, pensamentos, crenças, autossabotagem e mais uma porrada de coisas. Daí você vê a importância do empresário ter ao seu lado um treinador mental altamente capacitado, com vasta experiência no mercado, que já tem atendido dezenas e dezenas de atletas de alto nível. Dessa forma, as chances aumentam exponencialmente de você fazer com que o seu atleta possa atingir o seu pleno potencial. Porque, como qualquer área, como qualquer profissão, existem excelentes profissionais e péssimos profissionais. Se você sair contratando qualquer um por aí, pode ser que você esteja mais prejudicando do que ajudando o seu atleta. E pensa comigo, o seu atleta, muitas vezes, ele está abalado emocionalmente, cheio de crenças limitantes, com extrema autossabotagem. A mente está apontada para uma direção completamente errada. Quando você contrata um treinador mental sem experiência, sem base, sem conhecimento específico da área, porque entenda uma coisa, é importante deixar isso claro. Uma coisa é o profissional ter experiência com atletas do modo geral. Outra coisa completamente diferente
É o treinador mental ter experiência com o futebol. É outro mundo, é outro mercado, é outra forma de lidar. São características muito específicas, é uma outra abordagem. É uma linha de raciocínio completamente diferente de outras modalidades esportivas. Uma coisa é atender um jogador de futebol que trabalha em um esporte coletivo, onde diversos fatores que não dependem única e exclusivamente dele podem colocar tudo a perder. Outra coisa, atender um atleta do esporte individual, como por exemplo triatlon ou MMA. São atletas? Sim. Os objetivos podem ser parecidos? Também. Mas a forma de atingir os seus limites e o que pode estar bloqueando o atleta de determinada modalidade esportiva, muitas vezes só será identificado por um profissional que tem vasta experiência na área, que sabe cada detalhe, na íntegra, que tem o conhecimento profundo sobre o tema. Conhecimento profundo é completamente diferente do conhecimento superficial, daquele raso. Saber os detalhes, os pormenores, te garanto que faz a total diferença no resultado final. Contratar um treinador mental sem a base, sem os alicerces e a experiência necessária é como se você estivesse colocando combustível de foguete em um carro de Fórmula 1 direcionado completamente para o abismo. É certo que vai dar. E dependendo do nível do jogador e do patamar e da fase que ele se encontra, pode ter certeza que a queda ainda é muito maior e o impacto negativo é ainda mais profundo. Se torna ainda mais difícil recuperar o jogador depois desta queda. É muito mais inteligente e prudente iniciar o treinamento mental do jeito certo com um preparador mental adequado e correto. Eu chamo isso dos 4 pilares da alta performance do futebol, onde o pilar número 1 é a negociação. Esse é o pilar referente à sua função de empresário. O pilar número 2 é o mental, o 3 o emocional e o 4 o comportamental. Esses 3 últimos são relacionados à função do treinador mental. Ou seja, cada um executando com maestria aquilo que fazem melhor nas áreas que domina. É fácil de entender que as possibilidades do atleta assinar um contrato multimilionário aumentam exponencialmente e talvez isso jamais aconteceria se tudo estivesse canalizado e concentrado em você, empresário, que muitas vezes está buscando abraçar o mundo. Se você é atleta e viu esse vídeo até o final, compartilha com o seu empresário. Se você é empresário, compartilha com o seu colega. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue atingir mais pessoas. E a missão desse vídeo é justamente aumentar de forma exponencial a possibilidade de atletas talentosos ou até mesmo atletas de elite continuarem performando em alto nível. Pode ter certeza que essa conexão, essa união de empresário e treinador mental só tem a somar a carreira do atleta, fazendo com que ela seja mais longeva e também fazendo com que ela seja muito, mas muito mais lucrativa. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve lá. Toda semana eu compartilho conteúdos como esse, relacionado à performance, à mentalidade. Deixa o teu like aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.